Dirigir pelas ruas e estradas do Brasil significa risco constante aos motoristas e pedestres. Ao menos é o que aponta o Observatório Nacional de Segurança Viária, que registrou 43 mil mortes por ano no país entre 2010 e 2014. É como se uma pessoa perdesse a vida a cada 12 minutos no trânsito brasileiro. Na tentativa de chamar a atenção da sociedade e do poder público para o tema, o mês de maio é escolhido para concentrar ações e campanhas de conscientização, ficando conhecido como Maio Amarelo. E esse é o assunto de hoje do nosso programa. O tema jurídico está no ar. Olá, boa tarde a todos que acompanham o nosso programa. O movimento Maio Amarelo chama a atenção das pessoas para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. Para falar sobre o assunto, convidamos o superintendente da STTP e professor do curso de Direito da Unifacisa, Félix Araújo Neto. Félix, seja muito bem-vindo ao tema jurídico. Muito boa tarde. Boa tarde, à disposição. Para a gente começar a nossa conversa, explica um pouquinho do objetivo dessa campanha que tomou proporções internacionais. O Maio Amarelo é uma das campanhas mais importantes que nós temos no Brasil, porque ela tem reflexo não somente nos diversos estados brasileiros, mas ele também é uma campanha de cunho internacional. Surge no Brasil, mas consegue sair da fronteira brasileira para outros países exatamente com essa missão, que é levar os dados estatísticos, mostrar às pessoas o que está acontecendo no trânsito, o que é que tem sido causa de acidente, enfim, atuando nessas diversas vertentes com a finalidade de salvar vidas, de obter paz no trânsito, através dessa grande ferramenta, da revolucionadora ferramenta que é a educação. Há que se apostar ainda na educação. A finalidade de um órgão de trânsito, por exemplo, não é exclusivamente multar, reprimir, fiscalizar, Mas é também fazer esse trabalho educativo. Há que se buscar também essa ferramenta da educação. E o Maio Amarelo, pela própria proporção internacional que causa, dentro de um viés absolutamente agregado com diversos setores. Por exemplo, não é uma campanha da STTP, não é uma campanha do Detran, não é uma campanha exclusiva de um órgão ou outro. É uma campanha nacional, é uma campanha onde todos esses órgãos estão de mãos dadas, exatamente buscando reduzir os dados estatísticos que nós temos, aqui no caso particular de Campina Grande, que nós temos em nossa cidade. E quais ações, durante todo esse mês, a STTP e esses outros órgãos que são parceiros nessa causa vão desenvolver? Do ponto de vista da STTP, nós programamos uma série de ações educativas. Fizemos já o lançamento da campanha do Maio Amarelo, que foi um sucesso extraordinário, com a presença dos mais distintos órgãos, não somente de trânsito, mas também da própria sociedade. A Facisa esteve presente, a UEPB esteve presente, a Associação Comercial, FIEP, enfim, todos esses órgãos interessados e entidades interessadas no assunto estiveram presentes exatamente buscando essa discussão dos dados e apoiando as ações. Temos ações no centro da cidade, um dia exclusivo, exatamente com a finalidade de chamar a atenção para a necessidade de respeitar a faixa de pedestre. Teremos palestras em instituições públicas e privadas. Temos o Focotran, o presidente do Focotran, Dr. Horácio, que vai estar conosco em Campina Grande, ao lado de Henrique e Ludovice, que estarão discutindo aqui em Campina Grande temas exatamente voltados ao trânsito, como o professor de Direito, Giovanni Moraes, que é um talentoso professor no assunto relacionado a crimes de trânsito. E, além disso, teremos passeio ciclístico, passeios de moto, caminhada pela paz, enfim, são várias ações educativas com a finalidade de levar os dados de Campina Grande e, sobretudo, discutir com a população essas causas. Esse realmente é um assunto de interesse público. Agora, desde que essa campanha foi implantada aqui em Campina Grande, isso tem surtido efeito? Vocês tinham obtido resultados positivos? Entendemos que sim, porque o combate ao crime no trânsito, ou às infrações de trânsito, ele vai na frente e ele vai em três grandes viés. Primeiro, o viés da fiscalização. Nós observamos que onde conseguimos, apesar do número reduzido de agentes que nós temos, mas onde nós conseguimos colocar de forma estratégica a presença dos agentes de trânsito, conseguimos reduzir dados de acidentes de trânsito. Também conseguimos observando os dados estatísticos. Naqueles locais onde implementamos, por exemplo, fiscalização eletrônica, impressionante. Nós temos em Campina Grande um cruzamento que era tido
o cruzamento mais perigoso da cidade. E muita gente não sabia. Digo isso porque eu também não sabia. E o dado estatístico, quando pegávamos, por exemplo, no Luiza Mota, naquele cruzamento do Luiza Mota, nós tínhamos um número de mortes gritantes naquele local. Implementamos uma fiscalização eletrônica e diminuiu em 100% o número de mortes. O mesmo ocorreu no cruzamento da Avenida Brasília, onde está instalado um equipamento, onde reduzimos em 100% o número de mortes. Ou seja, a tentativa de redução desses dados se dá não somente através da presença dos agentes, da fiscalização eletrônica, da própria aplicação da multa, mas também tem que se dar através da educação. As pessoas se conscientizam, muitas delas se conscientizam. E é nesse momento que o Maio Amarelo entra com essa campanha bonita, convocando a sociedade, pedindo para que um tome conta do outro. No momento que o pai está conduzindo o veículo, é o filho que tem que olhar e não deixar que ele atenda o telefone celular. No momento em que a esposa estiver conduzindo o veículo, o marido deve cuidar dela. E nessa grande corrente, que é a corrente de fiscalização familiar. Em prol de uma única causa. De uma única causa, que é reduzir o acidente de trânsito. É muito importante que o motorista saiba a responsabilidade que ele ocupa no espaço urbano. E o impacto do que pode se causar de forma prejudicial para a sociedade. Quem é vítima de trânsito sabe do que eu estou dizendo. Quem tem, enfim, as pessoas que são levadas para o hospital de trauma sabem o que eu estou dizendo. Quem é vítima de acidente de trânsito não tem preço você lutar por uma fiscalização presente e uma campanha educativa que possa convencer pessoas. Isso com gestos simples. O que me chamou a atenção foi o tema da campanha desse ano. Minha escolha faz a diferença. E nossas escolhas realmente fazem a diferença, porque num simples gesto você pode tirar uma vida no trânsito, não é isso? Isso, e o Observatório do Maio Amarelo, que é um organismo nacional e que cuida da campanha de forma nacional, inclusive com viés em outros países, e o Dr. Ramalho, que cuida disso, explicava outro dia que é exatamente nesse caminho da escolha que você faz. Você escolhe se quer atender o celular ou não. Pode atender depois. No momento que parar, você pode colocar a cadeirinha do seu filho ou não. E essas pequenas escolhas têm grande impacto. Então, o tema da campanha do Maio Amarelo, Minha Escolha Faz a Diferença, é um grande chamamento à consciência e à conscientização das pessoas. É um grande chamamento para que a pessoa que estiver conduzindo um veículo, uma motocicleta, possa escolher favoravelmente de acordo à legislação de trânsito. É o momento que nós estamos difundindo na Prefeitura Municipal de Campina Grande, estamos difundindo não somente ações do ponto de vista relacionados a essas informações educativas e de dados, mas estamos paralelamente fazendo também ações concretas de sinalização. Por exemplo, o prefeito Romero adquiriu um caminhão de sinalização e nós estamos aproveitando esse momento para fazer a revitalização de um conjunto de ruas onde se faz necessária a presença desse tipo de ação. Além da parte de sinalização que nós estamos implementando, no setor de projetos da própria STTP, também estamos fazendo e elaborando projetos que possam melhorar a mobilidade urbana de Campina Grande. Então, nesse viés do Maio Amarelo, que o foco é a campanha educativa, paralelamente estamos também, além da campanha educativa, realizando ações de sinalização, fiscalização e planejamento. Para tentar otimizar o trânsito também. Exatamente. A gente vai fazer um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre um acidente que ganhou destaque na mídia. É um minuto só. Nós começamos o segundo bloco do nosso programa falando de um caso que ganhou a mídia. O jovem Rodolfo Carlos, que atropelou o agente de trânsito Diogo Nascimento, depois de fugir de uma blitz da Lei Seca na cidade de João Pessoa. O agente, infelizmente, veio a falecer. Mas que lições, Félix, a gente pode tirar desse caso? Há uma lição primeira, que é respeitar a barreira policial. Isso aí é uma lição básica, isso é uma lição primeira que nós de saída temos que divulgar e chamar a atenção das pessoas. A necessidade de se respeitar as operações policiais, as barreiras policiais. A forma de defesa e fuga pode pôr em risco, como foi o caso, a vida de pessoas, não é? Tanto a própria vida. Então, existe esse primeiro dado. O segundo, a necessidade de difundir a campanha com relação à bebida e volante. Essa de forma absolutamente clara. A Lei Seca busca exatamente a redução desses dados e dessas condutas.
Se você observar os dados nacionais, por incrível que pareça, Brasília hoje lidera o ranking dessas cidades onde mais pessoas são flagradas conduzindo Dirigindo veículo alcoolizada. após beber alguma coisa. A pergunta é, por que Brasília, por exemplo, ela tem esse maior número? Será porque em Brasília acontece mais isso? Ou porque lá a fiscalização fiscalização é ela é mais maior. eficiente e mais rigorosa? Então, são dados de reflexão. No caso da Paraíba, em relação ao que você cita, nós temos aqui primeiro uma discussão do ponto de vista jurídico, que é a necessidade de observar se ali há dolo eventual ou culpa consciente. O dolo eventual é quando alguém está em uma situação específica e que assume o risco, ao tomar uma conduta, assume o risco, por exemplo, de matar. No momento em que ele saiu da barreira policial, ou tentou fugir da barreira policial, ele assumiu o risco, teria assumido em tese o risco de matar qualquer pessoa, esse agente ou outro agente, e não estaria nem aí se alguém viesse a morrer ou não. Isso configura o dolo eventual. A culpa consciente não. A culpa consciente é quando mesmo você tentando, no caso, fugar daquela situação, mas você acredita sinceramente que não iria atropelar ninguém, matar ninguém, seja porque tem habilidade para desviar uma situação qualquer, seja porque imagina que há um espaço de fuga que possa sair. Então esse é o grande desafio desse processo que você cita no caso concreto. Claro que gerou uma grande comoção dos agentes, os agentes de trânsito têm prestado solidariedade ao agente morto, mas de qualquer forma a questão do viés jurídico, pensando exclusivamente do ponto de vista jurídico, desperta uma grande e curiosa discussão no âmbito acadêmico. E nessa campanha do Maio Amarelo, a gente fazer essa ponte com esse caso que ganhou a mídia, eu acho importante para que as pessoas se conscientizem de que misturar álcool e direção não vale a pena, né? Com certeza, e hoje já existem formas de você com os amigos sair, sempre tem alguém que não bebe. Então, é o que nós estamos discutindo, é a responsabilidade do motorista. O motorista, ele tem que assumir o seu papel no espaço urbano de responsabilidade no momento que ele aceita conduzir um veículo. E no momento que ele aceita conduzir um veículo, ele faz um pacto com a legislação brasileira. No momento que alguém aceita conduzir uma moto, ele está fazendo um pacto com a sociedade de segurança. E qual é esse pacto? O maior cuida do menor. O caminhão vai cuidar do veículo, do carro. O carro vai cuidar da moto, a moto do pedestre, porque nessa relação há uma desproteção, sobretudo, do pedestre. Então, a necessidade de se ter campanhas educativas, como é o Maio Amarelo, é chamar para a sociedade aqueles temas que têm sido temas de grande preocupação para os órgãos de trânsito. Por exemplo, em Campina Grande, nós tivemos, no ano passado, mais de 5 mil multas feitas para pessoas que estavam conduzindo com celular. Mas veja que esse dado é um número flagrado pelos agentes. Nós sabemos que não tem agente em todo local da cidade. Imagina se todas as multas fossem feitas das pessoas que estão conduzindo e tocam em celular. O celular hoje tem duas formas de multar, tanto aquela pessoa que atende ao telefone, como a que está apenas manejando. E o que os agentes têm dito na STTP, e com muita preocupação para nós que estamos dirigindo um órgão, é exatamente porque hoje a multa de celular, em número muito mais expressivo, não é mais atendendo ligações. O número muito mais expressivo hoje é exatamente pessoas digitando, ou seja, WhatsApp, tirando fotos através de aplicativos, pela facilidade gerada exatamente pelos novos celulares, pelos aplicativos, pela modernidade. E aí é complicado porque você tira a atenção, o motorista fica sem atenção Com no momento certeza, e os dados estatísticos mostram que ao observar um celular para digitar, o carro percorre uma distância muito grande e esse ponto é um ponto não visto, não atento pelo motorista. E a responsabilidade é dele, porque ele ocupa esse espaço urbano e tem a responsabilidade sobre todos. Então, a campanha educativa, por exemplo, voltada a isso, do Maio Amarelo, é voltada também a isso, para discutir dados de multas como essa. Por exemplo, vagas de idosos e deficientes é outro tema que tem que ser discutido, está sendo discutido no Maio Amarelo. Também a questão de faixa de pedestre, ainda tem um número expressivo de pessoas que tanto passa sinal vermelho, como também para em faixa de pedestre. Observando os dados aqui nossos da STTP, nós tivemos uma redução muito grande do ponto de vista de mortes na cidade. O prefeito Romero conseguiu, pelas ações que fez no ano passado, uma redução de 20% das mortes
considerando especialmente os principais corredores da cidade. Isso é uma vitória imensa, apesar de Campina Grande ainda ter um dado alarmante. Nós temos aproximadamente 4.600 acidentes em Campina Grande. Dos 4.600 acidentes, nós tivemos aproximadamente 3.200 vítimas, ou seja, pessoas levadas para o trauma em Campina Grande, para os hospitais, gasto público com isso, pessoas com fraturas, pessoas que terão diminuição. E os motoqueiros lideram, né, o ranking. Exatamente. E nessa perspectiva dos dados estatísticos, de 3.200 acidentes, nós tivemos 2.900 motos envolvidas. Mais de 300 atropelamentos, nós tivemos um dado estatístico de uma média de 13 acidentes por dia na nossa cidade. 12,7 para ser mais exato. São números muito altos para Campina Grande. E Campina Grande tem um foco muito claro. Aqui é uma necessidade de discussão de forma integrada, até mesmo de segurança pública, com relação às motos, às motocicletas. De 4.600 acidentes, de 3.200 vítimas, 2.900 são motos envolvidas. Então o foco está muito claro em Campina Grande, onde se deve fazer uma ação voltada para isso. Evidentemente que isso precisa de parceria. A CPTRAN tem sido uma grande parceira da STTP. Também, do mesmo modo, a Polícia Militar e as outras entidades têm se aproximado bastante da STTP, exatamente nessa tentativa de minorar esses números. É momento de unir forças. Agora, diante desses dados que você apresentou, Félix, por que, mesmo com campanhas educativas como a do Maio Amarelo, por que tanta imprudência dos motoristas? É o desafio descobrir isso, né? Enfim, a falta de educação no trânsito ela é muito visível. Tem muitos motoristas que, lamentavelmente, desenvolvem condutas extremamente perigosas. São conduções temerárias, conduções que põem em risco a própria população, arriscando que é rápido ou conseguir uma brecha, passa um sinal vermelho e, de repente, causa um grande acidente com vítimas. Se vê muito isso. Também se observa a quantidade de imprudência do ponto de vista de pessoas que transitam ainda em contramão. Isso é possível verificar através das fiscalizações. O celular, que é um grande instrumento negativo na perspectiva de trânsito, mas o ponto central é exatamente essa imprudência que muitos resolvem assumir no trânsito. Complicada essa situação, né? E um dado aponta que no Brasil existem 97 milhões de veículos. Então, cruzando aí as ruas e avenidas do país, esse aumento desses veículos, ele contribui também com o número de acidentes? Com certeza. E Campina Grande, trazendo para a nossa cidade, nós temos 150 mil veículos. Dos 150 mil veículos, temos aproximadamente 50 mil motos em Campina Grande circulando. Além disso, nós temos um número flutuante em torno da cidade, veículos de outras cidades, mas que estão vindo a Campina Grande e incrementa aproximadamente 70 mil veículos na cidade. Então, as ruas são as mesmas, né? As avenidas são as mesmas, há um esforço muito grande da Prefeitura de ter novas vias, você verifica aqui em Campina Grande a quantidade de obra, de asfalto, ao celeste, então há um volume de obras muito grande, mas de qualquer sorte, no centro da cidade, as vias são aquelas, definidas ali. E essa presença muito intensa, sobretudo de motos, é uma causa preocupante de quem está à frente de um órgão como é a SCTP. E essas estratégias de como tentar otimizar o trânsito é o que a gente vai discutir no próximo bloco. É um minuto só, não saia daí. Voltamos com mais tema jurídico. Agora vamos conferir numa reportagem como estão as ações do Maio Amarelo em Campina Grande. Aquele motorista que nunca cometeu uma infração no trânsito que atire a primeira pedra. Não respeita pedestre, estaciona em local errado, ultrapassagem errada, não respeita idoso em faixa, não respeita criança. A imprudência e a falta de educação de motoristas pode acabar fazendo muitas vítimas. Com o objetivo de chamar a atenção da população para o alto índice de mortes e feridos no trânsito, a STTP colocou em vários pontos da cidade carcaças de carros que se envolveram em acidentes. Em meio à rotina agitada, seu Assis parou para observar os estragos deixados nesse carro, exposto na Praça da Bandeira.
Ele ficou impressionado com o que viu. Por que o senhor acha que essas carcaças foram espalhadas pela cidade? Para exemplificar, para orientar a sociedade, alertar a sociedade, os jovens, os pais, porque o pai vê, conversa em casa e vai educando, né? A ação causa impacto visual e atrai os olhares de motoristas e pedestres. Trata-se de uma das atividades que estão sendo desenvolvidas em Campina Grande dentro da campanha Maio Amarelo. Os estragos nos carros remetem à violência do trânsito. Somente em 2016 foram registrados em Campina 4.600 acidentes. Muitos aconteceram devido ao uso do celular na direção. Segundo esse policial militar, enquanto o motorista não cria consciência, o número de vítimas só aumenta. Aí está um exemplo aí, o que é que pode acontecer aqui em Campina Grande, aí em qualquer lugar, né? A gente sabe que tem muito acidente, né? O pessoal não se conscientiza, né, a respeito dessas coisas, né? Colocar a mão na consciência, né, e ver que a vida é mais importante, né? A gente viu aí na reportagem, Félix, que tem várias carcaças de carros que se envolveram em acidentes espalhadas por Campina Grande. Isso é para chamar a atenção dos motoristas? Isso é para chamar a atenção dos motoristas. Em alguns desses veículos morreu a família inteira. Ali é uma história interrompida exatamente pelo desrespeito à legislação de trânsito. E ao fixar esses veículos na cidade, é exatamente dentro desse viés da campanha educativa realista do que pode acontecer, porque há sempre uma sensação de que o acidente de trânsito só acontece com o próximo. Que você, apesar de fazer aquela imprudência, ali você escapa porque conseguiu uma vez ou outra. E fica uma sensação como se apenas o próximo fosse a vítima de um acidente do trânsito. Não é. E a ideia de jogar essas carcaças ao longo dos locais onde tem o maior fluxo de trânsito na nossa cidade é exatamente para mostrar às pessoas que tem que ter cautela, é necessário não ter a imprudência, é necessário se abster de determinados impulsos, exatamente porque pode acontecer aquilo. Aquilo é real. Ali em um desses veículos, uma família inteira, com crianças, enfim, se acabou ali naquele carro. Então, é chamando exatamente a conscientização das pessoas, mostrando o que pode acontecer e tentando com isso evitar que essas pessoas se estimulem, de algum modo, a exceder na velocidade, a atender celular, enfim, a praticar essas condutas tão combatidas pelos órgãos de trânsito. Além da campanha Maio Amarelo, e vamos falar agora de ações mais concretas, quais as estratégias que a STTP, junto a esses outros órgãos, tem desenvolvido aqui em Campina Grande para tentar otimizar o trânsito, melhorar a mobilidade urbana, toda essa questão, evitando também acidentes? Do ponto de vista do Departamento de Educação de Trânsito da STTP, vai no viés educativo. Teremos ações educativas nos distritos, blitz educativa, campanha de faixa de pedestre, enfim, todo esse volume de ações de cunho eminentemente educativo. Durante o ano nós temos várias outras ações, visitamos também escolas, temos as Olimpíadas, temos, enfim, a campanha do idoso, vamos deflagrar logo após essa a campanha do WhatsApp, combatendo a utilização do WhatsApp durante o trânsito, mas do ponto de vista de ação de engenharia e de planejamento, Campina Grande é uma das poucas cidades do Brasil que tem plano de mobilidade urbana. Isso é uma conquista muito grande, porque hoje a cidade está pensada. Hoje a cidade tem projeto. Hoje a cidade tem recurso, por exemplo, de asfalto, porque é uma das poucas cidades do Brasil que apresentou um plano de mobilidade urbana e, a partir disso, de forma pensada, e aí vale dizer, pelo estudo técnico dos engenheiros da prefeitura, daquelas pessoas ligadas à prefeitura, traçou uma meta através de projeto que se possa alcançar ao longo do tempo. E com isso vai implementação, por exemplo, de binários, é o que nós estamos executando agora. O binário da Aprígio Nepomuceno, juntamente ali com a Pedro Otávio, que esbarra lá na Juscelino Kubitschek e na Assis Chateaubriand. Isso ali, nós sabemos que na nossa cidade nós temos uma rotatória, por exemplo, extremamente complicada, como é aquela da JK. Então, o setor de engenharia da prefeitura pensou através de um plano de mobilidade, nós estamos agora já executando e vamos fazer o binário da Aprígio Nepomuceno, vamos finalizar agora, colocando semáforo na JK, abrindo o canteiro próximo à AIC, de forma que isso tudo é feito e pensado para que a cidade tenha uma melhor mobilidade. Isso é um dos pontos de ação. Nós temos muitos outros. São José da Mata recebeu uma ação importante. Enfim, espalhado pela cidade vários binários e tem sido implementado de uma forma
não só estudada, mas com muito afinco daquelas pessoas que estão envolvidas na causa. E isso influencia diretamente no trânsito, né? Com A gente certeza. vê que se acontecer essas ações educativas junto a essas ações concretas de engenharia, como você disse, ajuda a diminuir os gastos com o trânsito, porque são muitos, né? Principalmente com acidentes. Tem a questão dos reparos nas vias e ruas onde acontece, e tem também a questão do atendimento. No Exatamente. país, a gente tem o dado que entre 2010 e 2014 foram gastos quase 50 milhões de reais em acidentes. É complicado esse dado, né? Complicado para ver que como repercute. Investir na educação do trânsito é exatamente desonerar o próprio órgão público. Acreditar que na educação é exatamente uma das possibilidades de você ter redução de gasto público, porque o acidente ele é muito caro para o Estado. Não somente é muito caro para o Estado, como o acidente deixa sequelas que podem ser irreversíveis. E a gente está falando aqui o tempo todo de imprudências dentro dessa campanha do Maio Amarelo, Félix. Para a gente finalizar o nosso programa, queria que você deixasse uma mensagem para os telespectadores da importância de se estar atento ao trânsito. A mensagem que deixo a Campina Grande, a quem está nos vendo, é exatamente essa necessidade como gestor de um órgão público de trânsito. Nós estamos vendo muita gente perder a vida ou se machucar no trânsito exatamente pela imprudência. Imprudência causada pelo desrespeito, de forma geral, à legislação de trânsito. E o que nós queremos é essa paz do trânsito, é a redução dos números estatísticos, é poder voltar próximo ano para aqui e mostrar que Campina Grande melhorou ainda mais os seus números, os seus dados. E isso só é possível através de uma grande parceria do poder público com o motorista e com o pedestre. Juntando todos esses atores do trânsito, é possível sim, de forma unida, conseguir a redução desses dados estatísticos em Campina Grande. E a gente espera que no próximo ano, quando chegar no mês de maio, você traga esses dados mais positivos. Se Deus quiser. Muito obrigada pela participação, agradeço. Félix. Olha só, o tema jurídico deste sábado vai ficando por aqui. Agradecemos sua audiência. Você pode continuar acompanhando o nosso programa nas redes sociais e em nosso canal no YouTube. E ainda nos ajudar enviando sugestões de assuntos que podem ser debatidos com especialistas da área do direito. Não esquece, na próxima semana temos um encontro marcado. Eu espero vocês. Até lá!